Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. A igreja em Coríntios tinha vários problemas, os quais Paulo abordou na sua epístola, primeira epístola. E um dos problemas que ele abordou está descrito no 5º capítulo. Vamos então ver aqui 1 Coríntios, capítulo 5, começando a ler do versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Isso é imoralidade sexual. Imoralidade esta tal que nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Estava um homem aqui, estava a possuir a sua madrasta. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar. Isto é, pensavam, olha, somos pessoas muito boas, estão ensoberbecidos, cheios de soberba, de orgulho, porque eram pessoas que perdoavam, estavam a perdoar e aceitar esta pessoa. E não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, diz Paulo, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância, disse Paulo. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda. Paulo estava a dizer que este orgulho que eles tinham nesta situação de pecado não era uma coisa boa. Não é boa essa jactância. Porque não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda. Por que ele traz aqui, nesta situação, o exemplo do fermento que leveda? Porque este era o período dos dias asmos e estes irmãos estavam observando o período da festa dos pães asmos, o período anual, depois da Páscoa, e por isso diz assim no versículo 7, lançai fora o velho fermento, para que sejas nova massa. Precisamos de pôr de fora aquele velho fermento, o velho pecado. Como sois, de facto, sem fermento. Sim, como estão, de facto, sem fermento. Fisicamente estavam sem fermento, porque eram os dias dos pães asmos. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, porquê que os pães asmos são depois da Páscoa? Porque ele está a dizer assim, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa. Qual festa? A festa dos pães asmos. Não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Está aqui a dizer, façamos, celebremos a festa. Queridos irmãos, precisamos de celebrar a festa dos pães asmos. É parte das festas, do simbolismo que as festas de Deus nos dão para demonstrar ou ilustrar-nos o plano de salvação de Deus. Então, qual é a lição dos dias sem fermento? Isto é, dos dias dos pães asmos. Qual é a lição do fermento neste contexto? Sim, porque neste contexto o fermento simboliza a arrogância, a ostentação, esta maldade e o pecado. A Bíblia sim usa o fermento em outros contextos, mas vamos neste sermão concentrar
neste contexto, neste significado, neste simbolismo do fermento. E sim, porquê é que depois da Páscoa? Sim, porque a Páscoa simboliza o perdão dos nossos pecados previamente cometidos. Anteriormente cometidos. Vejam comigo, se faz favor, em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 25. Diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus, através do sangue de Jesus Cristo, como um pagamento para os nossos pecados serem perdoados. Com licença. Perdão. Mas é os nossos pecados anteriormente cometidos. Depois desses pecados previamente cometidos serem perdoados, pelo significado da Páscoa, temos que então prosseguir para a festa que se segue imediatamente a seguir, que é a festa dos Pães Asmos. Então, qual é o significado que podemos derivar, extrair deste período da festa? O significado do fermento, dos dias dos Pães Asmos, dos dias sem fermento. Ora, depois da Páscoa, estamos perdoados. Simbolicamente, se de facto nos arrependemos verdadeiramente e recebemos esse batismo do arrependimento em nome de Jesus Cristo. Mas o ponto é que o mundo cristão não observa os dias dos Pães Asmos. Porquê? Porque não vê essa necessidade. Perdão. O mundo cristão não vê essa necessidade. A razão é porque diz, olha, se estamos perdoados, não é preciso este simbolismo. Mas aí está um grande ponto importante no simbolismo dos Pães Asmos que se segue imediatamente após a Páscoa. Porque o fermento se esconde, tal como o pecado se esconde. Oh, mas não está perdoado? Queridos irmãos, o ponto é que o pecado se esconde em nós. Porque nos ilude, nos engana, nos dá uma certa ilusão de que somos melhores do que de facto somos. O problema, queridos irmãos, é que não reconhecemos o pecado dentro de nós. Ou, noutras palavras, não vemos o que somos, ou não vemos como magoamos as outras pessoas. Não vemos, por isso, as causas deste significado que eu estou a sublinhar hoje, do fermento espiritual. E por isso precisamos de compreender 3 aspectos importantes inicialmente aqui, que são causadores do pecado. Em primeiro lugar, é a nossa natureza humana. Vejam comigo, se faz favor, em Romanos capítulo 7, versículo 14, que diz assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Não compreendemos algumas das coisas que fazemos. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se eu faço o que não quero,
consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. É o que nós somos. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o que bem prefiro, ou o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Queridos irmãos, aqui estamos a ver que, da maneira que Paulo está a explicar, é que nós somos bombardeados na nossa maneira de ser, no nosso coração, por uma mistura de bom e mau. E há uma luta que nos encontramos, uma luta na nossa mente, dentro de nós, que é criticamente importante nós entendermos. E por isso, uma coisa que afeta os nossos pecados é a nossa natureza humana. E a nossa natureza humana, por si própria, é afetada ou influenciada pelo mundo à nossa volta. Por exemplo, vejam em João, 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 15 a 16. Diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porquê? Porque essas coisas do mundo estão-nos a influenciar de uma maneira errada. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Amar estas coisas do mundo, esta influência do mundo que é pecaminosa, porque nos está a influenciar da maneira errada. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E por isso somos bombardeados com estas pressões do mundo, do mundão à nossa volta, diariamente, continuamente. E isto afeta nós também pecarmos, o que nós somos. E em terceiro lugar, somos afetados pela influência, pela transmissão, digamos assim, espiritual destas vibrações, desta intenção, destas atitudes, deste espírito maligno de Satanás. E somos bombardeados com ele, tal como ele tentou enganar a Cristo. Vejam em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Ele tentou enganar a Cristo, tentar Cristo. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, ver no versículo 3. Veja assim: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu com a palavra de Deus: não só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. Pois ele tentou assim as coisas da carne, pois tentou as coisas de arrogância e orgulho, porque veja assim, por exemplo, no versículo 5. Então o diabo levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Se és filho de Deus, se és esta arrogância, nesta tentação, tentar, olha, podes fazer isso, Deus te protege. Podes fazer o que queiras. Não, e depois veja no versículo 8. Levou ainda mais o diabo a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, disse: tudo te darei, se prostrado me adorares. Se me adorares. Aí vê-se este desejo deste poder, da autoridade e estas tentações do diabo que tentar Cristo e se tentou tentar Cristo, quanto mais a nós. Por isso temos que sair do pecado, irmãos. Temos que sair do pecado. Vejam aqui em 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2.
versículo 19. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Deus conhece os que pertencem a Ele. E mais, aparte da injustiça todo aquele que professa o nome de Cristo, o nome do Senhor. Queridos irmãos, temos esta identificação. Afastarmos-nos, apartarmos-nos da injustiça, da iniquidade. Temos que nos separar disso. Continuando no versículo 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros também para desonra. Assim, pois, se alguém assim mesmo se purificar desses erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda a boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Oh, quantas questões insensatas e injustas e absurdas existem hoje em dia. Absurdo. Ora, é necessário que o servo do Senhor não sirva a contender, e sim deve ser brando, manso, gentil, simpático para com os todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. Temos que resistir os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando eles dos laços do diabo. Queridos irmãos, precisamos de resistir. Precisamos de resistir, disciplinando com mansidão, na expectativa que Deus nos dê a essas pessoas o arrependimento, mas também o retorno à sensatez. Porquê? Porque livrando-os dos laços do diabo estão presos. O mundo está preso. Está preso pelo espírito deste mundo, o espírito de Satanás, que é uma natureza que prende as pessoas e que os encarcerna. Queridos irmãos, este entendimento é importante. É muito importante. Após o verdadeiro arrependimento, e aceitar o sacrifício de Jesus Cristo através do batismo, então o verdadeiro cristão faz um pacto durante esse batismo. Isto é, uma nova aliança entre ele e Deus. Essa aliança é um compromisso, sabendo que se está a comprometer, contando o custo, faz esse compromisso. E esse compromisso é renovado anualmente, esse pacto é renovado anualmente durante a cerimónia da Páscoa. Mas por que é que temos então os pães asmos, sem fermento, depois da Páscoa? Porque as pessoas precisam de vir a conhecer que se têm de arrepender do que são, do que somos. Ora, o que é que o mundo diz? O mundo basicamente diz o seguinte: ora, as pessoas são basicamente boas. O povo é boa pessoa. Mas isso é a história completa? Ou é um bocadinho de verdade com um bocadinho de mentira? Sim, o mundo diz: a culpa é dos outros. Não é minha culpa, é a culpa dos outros. Talvez tem problemas por causa que os pais não eram bons. Culpa dos pais. Ou talvez tenha problemas por causa de um divórcio na família. É culpa do outro que instituiu o divórcio.
Talvez é porque este jovem teve uma juventude difícil. E é culpa dos outros, não é do jovem. Ou talvez porque isto aconteceu a ele na vida, ou aquilo aconteceu, isto o afetou, é por causa destas coisas que o afetaram. Acham que isso é 100% correto? Sim, em parte, essas coisas têm acontecido. Mas lembrem-se que há bons filhos que vêm de más famílias. Lembrem-se que dentro dessa juventude, e talvez entre irmãos que tiveram uma má juventude, há alguns filhos que são bons filhos, são boas pessoas. Pode ser um divórcio, mas mesmo em famílias divorciadas às vezes acontece bons filhos que crescem como bons adultos. Então como é que isto é possível? Se fosse por causa dos problemas dos pais, ou do divórcio, ou porque a juventude foi uma juventude difícil, então todas as pessoas que tinham essas situações difíceis saíam más pessoas, digamos assim. Mas nem todos. Porquê? Porque cada pessoa tem arbítrio livre de fazer uma escolha. E podemos escolher. Podemos escolher como é que vamos reagir. Como é que vamos viver. Vamos dizer, olha, é culpa dele. Porque o problema é uma coisa externa, por isso é culpa dele. Ou vamos dizer, o problema é interno e eu posso escolher e decidir como é que eu me vou reagir e atuar. Vê-se aí, por isso, sim, há pessoas boas, mas o mundo tem estes problemas todos. O mundo, onde você queira ver, o mundo e famílias com problemas e mais problemas. Porquê? Vejam como é que se faz favor em Jeremias capítulo 17, versículo 9. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Jeremias capítulo 17, versículo 9. E diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aí está o problema. O nosso coração é enganoso. Enganoso a quem? A nós mesmos. A nós mesmos. Mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto. Ora, admitimos isso? Não, é culpa do outro. Tal como o fermento é uma coisa natural, esta natureza humana do que somos é uma coisa natural. Diz assim, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Queridos irmãos, somos afetados pelo mundo, pelas influências à nossa volta, por outras pessoas, por outras coisas, somos afetados e nós temos que decidir e escolher como vamos reagir. Infelizmente, somos afetados e pensamos, olha, é culpa do outro, por isso vou fazer isso. Por isso vejam aqui em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos 8, versículo 7 diz assim, por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Nem mesmo pode estar. A nossa natureza humana, com o seu pendor da carne, de uma maneira
natural é inimizade contra Deus. E não está sujeito à lei de Deus. Nem mesmo pode estar. Nem mesmo pode estar. Por isso temos uma tendência natural de pecar. E por isso não vemos isso a nós próprios, porque o coração é enganador, e por isso esse pecado se esconde em nós porque não o vemos. E por isso não é só uma questão de nos arrependermos do que fizemos, que se de facto nos arrependemos, como verdadeiros cristãos, Jesus Cristo nos perdoa. E por isso não é só do que fizemos, mas é arrepender do que somos. E por isso precisamos de tirar o fermento espiritual neste contexto da nossa vida. Temos que fazer a nossa parte. Temos que viver sem fermento para sempre. Temos que tirar este fermento espiritual sempre da nossa vida. E por isso este simbolismo dos pães asmos, por 7 dias, 7 significando completamente, temos que tirar isso completamente sempre da nossa vida. E isto está outro ponto, queridos irmãos. É que este crescimento, conforme vamos pondo estas coisas fora da nossa vida e vamos mudando, o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento cristão é uma coisa que vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo. É uma coisa progressiva. Conforme os anos passam, aprendemos mais. No primeiro ano aprendemos este nível, no segundo ano aprendemos um nível mais alto, no terceiro ano aprendemos um nível mais alto e assim adiante. Vejam em Salmos 111, versículo 10. Salmos 111, versículo 10. Salmos 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Este temor de Deus é o princípio da sabedoria, mas é só o princípio. Revelam prudência todos os que o praticam. Temos que praticar. E conforme praticamos, depois aprendemos um bocadinho melhor. Depois aprendemos a um nível mais alto, um temor ainda maior. E o seu louvor permanece para sempre. Começa no temor de Deus e depois cresce. Vejam então Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Começando a ler no versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício. Antigamente, os israelitas ofereciam sacrifícios de bodes, de gado, de cordeiros, etc. Mas agora, temos que oferecer um sacrifício diferente. Não é de um bode ou de um cordeiro, mas é de nós, da nossa vida, na nossa maneira de pensar. E tem que mudar. Por isso é que chama um sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Este sacrifício vivo é agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Queridos irmãos, por isso não matamos bodes e bois e vacas e cordeiros. Por quê? Porque precisamos de matar é os nossos pensamentos maus, o nosso coração maldoso e enganoso e corrupto, desesperadamente corrupto. Isso é que temos que mudar. Isso é que temos que transformar. Queridos irmãos, nós temos um guia de estudo bíblico que se chama
transformando a sua vida, o processo de conversão. Queridos irmãos, isto é que precisamos de mudar. Precisamos de transformar. Precisamos de andar neste processo de transformação, de crescimento espiritual. Isto é que é a verdadeira conversão, que começa pelo batismo, que é o primeiro passo. O batismo não é o fim, não é a meta final, é só o começo. É só o início da corrida. Versículo 2, Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Temos de transformar, mudar a nossa maneira de pensar pela renovação da vossa mente. A nossa mente tem que ser renovada. Por isso é que temos os 7 dias de pães asmos, que é o significado por 7 dias, isto é, completamente na nossa vida, renovar a nossa maneira de pensar, renovar o que somos, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentais. O que é isso? Isto vem da palavra grega dokimazo, que quer dizer é um teste, que é uma examinação, que é uma aprovação. Para que experimenteis, para que vocês sejam provados, para que vocês sejam provados, por fazendo, estão a provar, estão de facto a provar que de facto são assim. Isto é um reconhecer como verdadeiro, depois de examinação, provar. Temos que provar a nossa renovação mental com o tempo. E temos que vencer até ao fim. E ao fim, até quando você morrer, ou eu morrer, ou quando Jesus Cristo vier. Até ao fim. Precisamos de permanecer leais e verdadeiros e sinceros. Provando por testes que nós passamos, com estas provas, passa a prova. Estamos provados por estes testes e pelo tempo de teste de que somos realmente, verdadeiramente comprometidos a mudar a nossa maneira de pensar. E fazemos isso sinceramente. E por isso, vejam aqui em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8, onde começamos inicialmente, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8, diz assim: por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e malícia, e sim com os asmos. Isto é o pão sem fermento, com os asmos da sinceridade e da verdade. Por isso, provamos, estamos a experimentar esta boa vontade de Deus, provando esta boa vontade de Deus, porque estamos a praticar, a mudar a nossa maneira de pensar, estamos a ser transformados do que somos. Não é arrependimento só do que fizemos, isso é perdoado, uma vez que verdadeiramente arrependidos pela Páscoa, mas agora os dias pães asmos é uma renovação do que somos, da nossa mente, da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de atuar, para sermos pessoas diferentes, para mudarmos o coração e fazer isso sinceramente e verdadeiramente. E por isso, conforme agora nós aprendemos isto, aprendemos até um certo nível. E você que ouve isto, talvez pela primeira vez, aprende até um certo nível. E agora, se você praticar, ao fim de um período vai entender um bocadinho melhor. E depois, quando você estudar isto de novo, vai entender a um nível mais alto. E se você continuar a praticar, vai depois entender a um nível ainda mais alto. Isto cresce com o tempo e a prática. Para que possamos viver da maneira que Deus quer que vivemos.
de acordo com os princípios e com os mandamentos de Deus e com os de acordo e obedecendo aos seus dias santos, ao sábado, aos dias santos anuais. Mas, se paramos de praticar, vai-se descaindo. Se paramos de praticar na nossa vida, e se paramos de viver da maneira que Deus quer, então paramos de crescer e sim, vamos começar a cair devagarinho. Isto é, se você sabe uma coisa e depois não a pratica, isso causa com que você pare de crescer. Se você sabe uma coisa, por exemplo, sabe que deve guardar os dias santos e não guarda os dias santos, você para de crescer. Veja em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem, aquele que sabe que deve guardar os mandamentos da lei de Deus, aquele que sabe que deve guardar os sábados, aquele que sabe que deve guardar os dias santos, aquele que sabe que deve obedecer às leis de carnes limpas e imundas, aquele que sabe o que deve fazer e não o faz. Nisso está pecando. E depois para de crescer. Isso é o que chamamos o pecado da omissão. E então essa área na nossa vida torna-se um ponto fraco. Ou que chamam de defeitinho. É só um defeitinho. Mas esse defeitinho impede o nosso crescimento cristão. Eu sei o sábado, mas aqui neste país é impossível obedecer. Aqui no Brasil não podemos obedecer ao sábado. Não. O que estamos a aprender dessa maneira? Estamos a dar uma desculpa. E estamos a pensar que não é assim tão grave. Deus entende. Da maneira que eu vejo é que Deus entende. Olha, podia ser pior. Eu não estou a matar ninguém, é só não guardar o sábado. Então está a permitir um bocadinho de permissividade. E isso impede o crescimento. Por exemplo, devemos guardar o dia de expiação. Não, mas o dia de expiação não é para hoje em dia. O dia de expiação é para no mundo da manhã, no reino milenial, não é para hoje. Se você sabe o que deve fazer e o não faz, nisso está pecando. Devemos observar a festa dos tabernáculos. Não posso, porque é impossível, aqui isto não é muito difícil. Queridos irmãos, tem que examinar a você próprio. Está a obedecer ou não? Deus nos ensina, toma cuidado com o templo de Deus, que é o nosso corpo. Na igreja de Deus. Isto é o templo do Espírito Santo de Deus. Mas eu posso fumar. E vou matando o corpo que Deus me deu. Não. Eu vou beber e ficar bêbado. Deus compreende que eu sou fraco, tenho esta fraqueza. Queridos irmãos, quando praticamos a maneira que Deus quer que nós vivemos, estamos então a crescer a um nível mais profundo e maior, a entender a verdade de uma maneira melhor. E estamos então a entrar num crescimento cristão. Mas quando não praticamos o que sabemos que devemos praticar, estamos a cair. Estamos a cair. Precisamos renovar o nosso entendimento, o nosso pensamento continuamente. Veja em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Diz assim: por isso não desanimamos,
Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. Sim, embora eu por fora esteja de dia a dia a ficar um bocadinho mais velho, mais velhinho, e já não faço as coisas como fazia há 1 ano atrás, ou 2 anos atrás, ou 5 anos atrás, internamente tenho que ser melhor. Tenho que renovar de dia a dia. Leva tempo. Leva tempo. Precisamos de orar, estudar, meditar e ocasionalmente jejuar. Mas precisamos de estar a crescer nesse caminho. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 a 18. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por nós. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se você está em Cristo, você está a mudar-se. Está a mudar-se o que é para ser uma pessoa nova. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O seu velho coração, que é enganoso, tem que se mudar para um coração novo. Temos que nos arrepender, queridos irmãos, diariamente. Temos que nos examinar. Você está-se a examinar a si próprio? Temos que ir ao especialista para identificar a nossa doença. E quem é o nosso especialista? É Deus, é Jesus Cristo, através da Bíblia, das suas palavras, da sua instrução e dos seus ministros. Leia comigo, se faz favor, em Salmos 26. Salmos 26, versículo 1 a 8. Salmos 26, versículo 1 a 8. Faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos. Você é capaz de dizer isso a Deus? Diz: Deus, prova-me. Pesquisa. Faz uma sondagem dos meus pensamentos. Faz um raio-x dos meus pensamentos do meu coração e diz: estou a mudar? Pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Sim, aceito o teu perdão, a tua benignidade através da Páscoa, mas agora estou a fazer a minha parte, a mudar, a tirar o fermento da minha vida. Não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores, nem me associo com essas pessoas pecaminosas. Aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Lava as mãos na inocência e assim andarei, Senhor. Você é capaz de dizer isso a Deus na sua oração? Ao redor do teu altar, para entoar em voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Podemos dizer isso? Você pode dizer isso? Tal como Davi disse? Queridos irmãos, precisamos de orar e pedir a Deus para que nos mostre onde nós estamos falhando. Por isso, queridos irmãos, precisamos de nos examinar. Por isso os dias de pães asmos, depois da Páscoa, por 7 dias, que é simbólico desta prática de mudar, de tirar o fermento, este orgulho, esta arrogância, este pecado da nossa vida. E, queridos irmãos, se de facto fizemos esse compromisso e entendemos o que comprometemos ao batismo, e se de facto calculamos os custos e
e por isso, ao batismo, somos perdoados dos pecados anteriores, simbolizado, está claro, pelo batismo, mas também pela renovação desse pacto anual que é durante a Páscoa. Agora temos que tirar esse fermento espiritual onde o pecado se esconde. No nosso coração enganoso e extremamente corrupto. Temos que nos arrepender completamente, simbolicamente por 7 dias, completamente, simbolismo dos paisagens. Temos que nos arrepender do que somos. Vejam comigo, se faz favor, Salmos 139. Salmos 139. Versículo 23 a 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Põe-me debaixo do teste. Põe-me debaixo de um teste. E prova os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho correto, pelo caminho eterno. Ajuda a analisar o meu coração, a minha mente, a ver o que há errado. Ajuda-me na tua misericórdia, na bondade, carinhosamente, devagarinho, um bocadinho de cada vez, mas andando para eu mudar. Para eu mudar. Para eu sair do caminho mau, se algo existe em mim, se ainda sou um bocadinho desse, e guia-me pelo caminho eterno, pelo caminho correto. Ajuda-me a ver o que eu não vejo. Porque o problema é que eu não vejo. Estou cego. E preciso de abrir os olhos, preciso de ver o meu coração, a minha mente, os meus pensamentos, e preciso mudar. Queridos irmãos, todos nós somos seres humanos com fraquezas. E todos nós precisamos nos examinar e pedir a Deus para nos ajudar a vencer essas fraquezas. Precisamos pedir a Deus para nos ajudar a ver isto. E para nós sermos sinceros e verdade, isto é, gozarmos da sinceridade e da verdade, mudar. Vejam também em Salmos 19. Salmos 19, versículo 12. Salmos 19, versículo 12. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Você consegue ver as suas próprias faltas? Geralmente somos cegos às nossas próprias faltas. Sim, vemos os problemas dos outros, mas não vemos os problemas de nós próprios. Absolve-me das que me são ocultas. Absolve-me. Ajuda-me a ver as que estão ocultas para eu possa ver. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Queridos irmãos, diz aqui, também da soberba guarda o teu servo e medita no teu coração. Precisamos tirar este fermento da soberba, do orgulho, da pompa, para que sejamos um sacrifício de bom aroma, que sejamos agradáveis na presença do Senhor, rocha minha e redentor meu. Às vezes, queridos irmãos, ficamos desencorajados. Porquê? Porque olhamos e pensamos, olha, eu pensei que tinha vencido este problema e continua outra vez. Mas precisamos ter uma autoexaminação positiva. Precisamos de estar a vencer sempre. A Bíblia nos dá este entendimento, queridos irmãos. Temos que voltar para as leis de Deus e a Bíblia nos dá este entendimento. Vejam comigo, se faz favor, em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 12 a 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz
e mais cortante qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Por isso a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, a Bíblia, é viva e eficaz para nos ajudar a ver, a mudar, para sermos como Deus é, para nos mudarmos. E o Espírito Santo nos ajuda. Por isso é bom estudarem e depois pedirem a Deus para o Espírito estar convosco ou dentro de vocês, se já estão batizados e só receberam o Espírito Santo, mas se não, para o Espírito Santo estar convosco. Vejam aqui João capítulo 14, versículo 26. Diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, aquele que nos ajuda, a quem o Pai enviará em o meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Por isso, quando você estuda a Bíblia, e depois você está a viver na sua vida, e depois encontra-se numa situação, e depois se lembra através do Espírito Santo, toca assim na sua consciência e na sua mente, e dizer: olha, Jorge, ou qual é o seu nome, não deves fazer isto. E depois se arrepende. E por isso nos fará lembrar, nos faz lembrar, quando estamos nessas situações, do que dizer, ou como fazer, ou como atuar, ou para ter cuidado. Isto é, nós somos feitos perfeitos, somos santificados pela ajuda do Espírito. É como dizem, segundo Tessalonicenses, vejam comigo, se faz favor, segundo Tessalonicenses, capítulo 2. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 a 15. Diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Porque Deus escolheu desde o princípio para a salvação. Deus escolheu a vocês, o desejo de Deus desde o princípio para nós sermos salvos. Como? Pela santificação do Espírito. Isto é, o Espírito trabalhando connosco, o Espírito de Deus que nós recebemos. Esse Espírito nos ajuda, e pela fé de Cristo, na verdade, para que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançares a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardei as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nova. Mantenham as tradições, mantenham o que aprenderam da Igreja de Deus. Mantenham firmes. Porquê? Porque precisamos a santificação do Espírito. Precisamos de tirar o fermento da nossa vida. Muitos pensam e dizem: olha, Deus tanto nos ama que Ele aceita você como está. Estão a entender agora como isso está errado? Porque sim, Deus nos aceita, mas temos que mudar. Pessoas dizem: tudo o que é preciso é ter fé. Nada mais é necessário de você, desde que você dê o seu coração a Deus e acreditamos nele, é só preciso conversar em Cristo, acreditar em Cristo, e Ele nos aceita como estamos. E assim estamos salvos. Já estamos salvos. Queridos irmãos, isso não é correto. Sim. Precisamos de fé. Sim. Precisamos de dar a nossa vida a Deus, mas não devemos de ficar como somos. Temos que mudar. Por isso não é só a Páscoa, mas é os dias dos pães asmos. Completamente mudar, tirar este fermento do pecado da nossa vida completamente. Este coração enganoso tem que ser mudado. Por isso vemos que o mundo mistura a verdade com o erro. É como ter água boa. Olha, a água parece linda, mas tem um pingo de veneno.
Mas a água é 99% boa. Não importa que seja 99% boa. Se tem um pingo de veneno, vai envenenar você e vai matar. E por isso as pessoas podem dizer estas coisas todas muito bonitas, que é tudo verdade. Mas misturam aí um bocadinho de mentira, veneno espiritual, ao longo, dizendo, por exemplo, olha, você já está salvo. Desde que você deu o coração a Cristo, já está salvo. Não está. Você tem que mudar. Você tem que mudar. Aí está uma falsa cristianidade, dizendo que é só preciso aceitar Cristo e pronto. É só preciso ter fé e Deus já vos salvou. Não. Isso é uma distorção do Evangelho. Como Gálatas, Paulo em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a 9, diz: aqueles que estão a dar outro evangelho, que não é que seja outro evangelho, são anátemas. Esse outro evangelho é que estão a transformar a verdade numa mentira. Sim, queridos irmãos, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Sim, isso é correto. Mas agora temos de seguir no passo a seguir, no plano de salvação de Deus, depois da Páscoa, que é os dias dos pães asmos, que simbolicamente significa temos de tirar o pecado da nossa vida. Temos que limpar os nossos corações. Temos que mudar o que somos. Temos que tirar este fermento espiritual, temos que tirar este veneno espiritual da nossa vida. Temos que querer obedecer a Deus e não só sentir que temos que obedecer a Deus, mas temos que chegar ao ponto que queremos obedecer a Deus, porque isso é bom para nós. Os mandamentos de Deus são necessários. Queridos irmãos, vejam em 1 João. Em 1 João, muito lindo, secção A, 1 João. Vejam, por exemplo, aqui, 1 João, capítulo 1. Diz assim, ora, desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, aquele que era desde o princípio. Quem é que era desde o princípio? Quem é que era desde o princípio? O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos e que era desde o princípio. Era o Verbo. É que diz aqui. E as nossas mãos o apalparam com respeito ao Verbo. Ele era o Verbo da vida. Nós apalpamos aquele que era desde o princípio. E esse que era a vida se manifestou e a nós temos visto e dela damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai. Não é dentro do Pai, era um ser diferente, o Verbo. Ao lado do Pai, com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vocês, para que vós igualmente mantenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, dois seres diferentes. Jesus Cristo, aquele que era desde o princípio, que era o Verbo, que agora é Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Mas depois disso, sim, temos comunhão, como diz no versículo 7, andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica dos pecados, previamente ou anteriormente cometidos. Mas se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Porquê? Porque temos que arrepender do que somos. Por isso precisamos de guardar os seus mandamentos. Por isso diz no capítulo 2, versículo 4, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E, queridos irmãos, um dos 10 mandamentos é o sábado. É o sábado. Do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado. Pois vejam no capítulo 3. Vejam que grande amor nos tem concedido o Pai. Que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E se de facto somos filhos de Deus,
Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu até ele mesmo. A ele mesmo não conheceu a Cristo quando ele veio. Somos filhos de Deus. Somos gerados do Pai pelo Espírito Santo. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Na ressurreição ou na transformação à vinda de Cristo, vamos ser espirituais como Cristo é. Sabemos que quando Ele se manifestar, isto é, quando Jesus Cristo vier, seremos semelhantes a Cristo, porque havemos de ver como Ele é. Hoje não vemos Ele como é, porque somos físicos. E por isso diz assim, e assim mesmo, aquele assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Se você tem esta esperança, você vai se purificar, assim como ele é puro. Você vai fazer o esforço para se mudar por dentro para fora. Você vai mudar o velho eu para ser um novo eu. Vai se transformar com a ajuda do Espírito Santo. Vai mudar o coração, mudar o que somos. Modificar o novo coração, como diz a nova aliança, que põe a lei de Deus nas nossas mentes e no nosso coração. Hebreus 8, versículo 10. E, queridos irmãos, isso leva tempo. Isso não acontece imediatamente ao batismo. O batismo é só o primeiro passo. Uma vez que recebemos o Espírito Santo de Deus, precisamos na santificação do Espírito. Precisamos de vencer até ao fim. Temos que realizar e compreender que temos que mudar do que somos. E desejar e pedir sinceramente a ajuda de Deus através do poder do seu Espírito para nós mudarmos para sermos santos. Porque Deus quer que nós estejamos no seu reino. Ele nos ajuda. Por isso Ele nos dá o seu Espírito, a sua ajuda, o Consolador, para que sejamos reconstruídos de dentro para fora. Mudar o que somos para virmos a ser uma pessoa nova. Ele quer completar a sua criação para sermos uma nova criatura. Irmãos, precisamos de entender que estamos neste processo devagarinho, um bocadinho de dia a dia, mas é um processo de conversão. O importante é que estejamos a vencer de dia a dia. Lembrem-se que Deus não aceitará você no reino de Deus como está. Deus aceita sim como você está e quando você se arrepende, mas você depois tem que se esforçar através da ajuda do Espírito Santo a mudar e a vencer até ao fim. Por isso é que os dias dos pães asmos seguem a Páscoa. E por isso nós necessitamos que o nosso esforço por si próprio não é suficiente, precisamos do Espírito Santo de Deus, e por isso depois se segue a terceira período da festa, que é o dia de Pentecostes. Queridos irmãos, não é só fé, não é só a Páscoa na fé, mas é vencer as fraquezas da carne com a ajuda do Espírito Santo. Sim, queridos irmãos, estamos no caminho da salvação, mas ainda não estamos salvos. Sim, temos que dar o nosso coração a Deus, mas temos que mudar o coração de pedra, o coração que somos. Temos que mudar para um coração macio e gentil e humilde e obediente, com amor para com o próximo. Sim, fomos gerados pelo Espírito quando recebemos o Espírito Santo após a imposição das mãos, após o batismo, mas ainda estamos a crescer dentro do ventre da mãe, simbolicamente. E a nossa mãe é a Igreja de Deus, que é o corpo de Cristo. Mas ainda não saímos do ventre da mãe, ainda precisamos de estar no ventre da mãe para receber a alimentação através da corda umbilical, espiritual, que é a Igreja, que é a mãe. E ainda não nascemos como um corpo espiritual novo,
mas ainda estamos a crescer dentro do ventre até chegarmos a um ponto de estarmos maduros. Ainda estamos a amadurecer. E neste processo estamos, entretanto, a ser alimentados pela mãe, que é a igreja. E por isso é necessário estar a ouvir os sermões, e estar a pôr em prática, e a viver, e a pôr isto em prática através do poder do Espírito Santo de Deus. E então esperamos o dia da nossa ressurreição, quando o nosso corpo físico se transformará num corpo espiritual, quando o processo do novo nascimento será completado. Então seremos salvos quando formos transformados de seres físicos para seres espirituais na ressurreição para uma vida eterna. Entretanto, temos que pôr fora este fermento que está em nós, que se esconde no nosso coração. O fermento que está escondido no que somos. Não podemos ficar como estamos, porque Deus não nos aceita no seu reino como estamos. Temos que mudar. Tem que haver um processo de conversão. Queridos irmãos, desde que vocês vejam este plano de salvação, sim, temos a Páscoa. Sim, temos o perdão imerecido de Jesus Cristo pelo seu sacrifício e pelo seu sangue. Mas agora ainda mais, temos que nos arrepender do que somos completamente. Os dias de paisagem por 7 dias simbolizado. E então depois, Deus nos dá o encorajamento e ajuda o Consolador, que é o seu Espírito, no dia de Pentecostes, simbolizando no dia de Pentecostes. Assim, vamos crescendo, queridos irmãos. Assim, continuamos a crescer, como diz em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 18, que continuamos a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém.